irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao ambiente virtual da Casa de Francisco. Vamos dar também as boas-vindas ao nosso companheiro expositor de hoje, o Kaiser Reis. Ele é do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, o GELA, e nos falará hoje sobre o tema Quando Jesus vai voltar, para nos prepararmos no ambiente, nos prepararmos para esse momento de exposição, de estudo. Vamos juntos fazer a nossa prece inicial. Fechar nossos olhos, nos colocar de maneira confortável, pensando nesse momento em Deus, nosso Pai, em nosso irmão Jesus, nos amigos espirituais que nos acompanham, a fim de agradecer a oportunidade de aqui estarmos reunidos para mais um momento de aprendizado, de reflexão, que juntos teremos. Agradecer a oportunidade da vida, da saúde, e em especial pedimos àqueles que estão passando por momentos difíceis, que se encontram passando por sofrimentos das mais variadas ordens, que possam ter seus corações consolados, confortados, que a presença do irmão Jesus e as boas vibrações que sentimos agora possam recair sobre o nosso planeta, sobre todos aqueles que precisam. Pedimos ainda que estejamos com nossas mentes e corações abertos para interiorizar os ensinamentos, a mensagem trazida hoje, para que possamos levar por nossa vida, por onde passemos. Envolva, Senhor, a todos nós, seus filhos, aos nossos lares, e esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Olá, pessoal. Mais uma oportunidade de estarmos juntos. O Grupo Espírita Francisco de Assis nos oferecendo essa oportunidade de reflexão juntos. E hoje vamos pensar um pouquinho sobre quando Jesus vai voltar. Quando será? O que nós temos que possa nos trazer uma pista sobre esta pergunta? Lá no Evangelho, em Mateus, capítulo 16, está escrito: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E também em Mateus, em outro trecho, então, levantando-se do meio da assembleia, o sumo sacerdote interrogou a Jesus: nada respondes ao que depõe contra ti? E Jesus ficava em silêncio. E aí o sumo sacerdote perguntou: és o Cristo, o Filho de Deus? E Jesus lhe respondeu: eu o sou. E vereis um dia o Filho do Homem assentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Então, nós já começamos a ver nesse trecho do Evangelho algumas coisas que nos chamam a atenção, né? Até como algumas contradições. A gente vê que, segundo o texto, Jesus utilizava termos maravilhosos, sobrenaturais, fantásticos. Ele falava: o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os anjos, vindo sobre as nuvens do céu, quando vier em sua majestade. E é interessante porque a gente estuda a vida de Jesus desde o seu nascimento, toda a sua trajetória, e é uma vida de humildade, não de humildade pregada, mas de humildade vivida. Jesus sempre foi uma figura simples, mesmo sendo quem era. Tinha sua altivez, tinha sua nobreza de caráter, né? Mas não usava da arrogância, do orgulho. Por que será que está descrito assim com esses termos? Jesus
nasceu numa manjedoura, andou pelas cidades, pelas estradas, não tinha bens, né? Não tinha nada de majestoso segundo a vida terrena. Mas vamos lembrar que àquela época, aquele povo, ele era muito pouco impressionável apenas com as questões morais. Para conseguir chegar no coração daquelas pessoas, era necessário usar de figuras fortes, era necessário usar de expressões que convidavam ao imaginário do sobrenatural, do fantástico. Então, era normal aquelas expressões. Jesus, para chegar no coração das pessoas, Jesus tinha que trabalhar na visão, na audição, nos sentidos da carne, para poder chegar no sentido mais essencial, que era a sua moral, para chegar no coração das pessoas. E temos mais uma coisa para lembrar, ao iniciar esse estudo, é que o que está escrito ali, todas as palavras que Jesus disse, conforme está nos evangelhos, Jesus não escreveu. Foi escrito pelos seus seguidores, pelos seus discípulos, que depois escreveram. Interessante, não foi escrito por Jesus, foi escrito por outras pessoas e também não foi escrito no mesmo momento em que estavam acontecendo. Não há descrição de que, durante aqueles momentos onde Jesus ensinava ou atuava, algum de seus seguidores estava anotando nada. Nós não temos referência disso. O que nós sabemos, o que nos foi trazido, é que, algum tempo depois, eles começaram a escrever para não perder todas as mensagens, toda aquela trajetória da vida de Jesus. Mas foi um pouco depois isso. Então, nós temos que não foi o próprio Jesus quem escreveu, que foram os seus seguidores e que foi escrito um pouco depois. E note, é natural do ser humano que quando a gente ouve alguma coisa, ou mesmo quando a gente vê alguma coisa e vai escrever, a gente acaba colocando uma certa tonalidade pessoal. Então, assim, se você pedir a 10 pessoas para verem uma cena e escreverem, possivelmente vai ter algumas diferenças nos escritos. O sentido pode ser até o mesmo, mas a forma de escrever vai ser diferente. Algumas pessoas podem dar uma ênfase maior em um ponto e outras em outro, porque conforme a gente está vendo ou participando de alguma situação, de acordo com a nossa vivência, alguma coisa vai nos tocar mais. É igual quando a gente assiste uma palestra e vamos conversar um com o outro. O que me chamou mais atenção foi quando ele falou isso, isso e isso. E o outro, não, realmente, isso foi muito importante, mas o que mais me tocou foi isso, 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 uma coisa diferente. Então, a impressão que fica vai depender também das necessidades, das vivências de cada um. Então, cada um pode ter colocado, na hora de escrever, tanto é que se você pega os trechos que estão repetidos em Mateus, em Marcos, em Lucas, nós vamos ver que a forma de escrever é um pouco diferente. E ainda temos mais uma coisa para a gente lembrar. É que isso foi escrito numa língua muito antiga. E conforme esses documentos foram passando de pessoa para pessoa, foram sendo traduzidos. E é óbvio, é claro que quando há uma tradução, há também uma interferência natural. Não é que a pessoa queira mudar algo. Mas nós sabemos que as palavras, elas podem ter diversos significados. E, além disso, nós temos significados que são expressados por diversas palavras. Quando você vai pegar um texto de uma outra língua e vai traduzir,
existe um trabalho de ler, interpretar o que o autor quis dizer e colocar nas palavras da língua de agora, da língua que você está traduzindo. Então, imaginemos, naquela época, a pessoa pegou lá do aramaico, do hebraico, e traduziu para o grego, do grego foi para outra, e até chegar aqui na língua portuguesa. Hoje nós temos software aí, aplicativos, até no celular, que você coloca a expressão que você quer em inglês, em francês, em alemão, e o software traduz para você. Naquela época não tinha isso. E mesmo que tivesse, nós vamos ver diversas vezes que você coloca uma expressão e coloca para traduzir, mas quem conhece as duas línguas, tanto a que você vai estar trazendo quanto a sua própria, você vai ver que a tradução não foi exatamente aquilo que estava escrito. Quem hoje traduz uma obra de um autor estrangeiro e que este autor esteja vivo, pode ser até mais fácil, porque na hora que ele pegar aquele trecho, se ele ficar na dúvida, ele pode mandar uma mensagem e pedir, olha, eu estou traduzindo a sua obra, né, com as devidas permissões, e nesse trecho aqui, eu fiquei em dúvida do que você quis dizer, para eu colocar na minha língua. E aí o autor lá vai explicar, eu quis dizer isso, foi desse contexto, não foi assim que você entendeu e tal. E aí ele vai poder ser o mais fiel possível na hora de traduzir. O que é diferente quando você está traduzindo algo que é de outra pessoa, de outra língua, e que você nem sabe, não tem mais como você ter essa informação. Então, a pessoa vai tentar buscar ao máximo a fidelidade ao que o autor possa ter pensado na hora de escrever. Mas podem acontecer, sim, variações, porque vai depender um pouco da interpretação na hora da tradução. Então, aí nós vamos ver que o que está no Evangelho não é para jogar fora o que está no Evangelho, o que está na Bíblia. O que nós precisamos é aprender a ler e a buscar a essência do que está ali, que é o principal. Buscar entender qual é o conceito, o que é realmente importante naquilo que está escrito. Hoje mesmo, se nós pegarmos diversos exemplares da Bíblia e dos Evangelhos em português, nós vamos ver algumas coisas diferentes entre uns e outros. Agora, principalmente em se tratando da mensagem de Jesus, nós vamos ver que a essência continua a mesma. O sentido moral é um só. Esse ninguém conseguiu mexer. Esse não foi alterado. Esta é a parte mais importante. Quando nós vemos lá que está escrito que Jesus falou não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, nós não sabemos se Jesus usou exatamente essa expressão. Nós sabemos que o autor colocou, ou algum dos seus tradutores colocou. Agora, o que significa perdoar 70 vezes 7? Se alguém fala perdoar 7 vezes, e alguém fala, não, 7 apenas não, 70 vezes 7, olha o tom de intensidade, de ênfase em quê? Na questão do perdoar. Então, nós não temos dúvida que o sentido que Jesus trouxe foi a importância do perdão. Perdoar. E, conhecendo o contexto de toda a trajetória de Jesus, de todos os seus ensinamentos, nós vamos ver que isso está inserido no bem viver, no bem-estar, no alcançar o reino de Deus através do perdoar. Então, a essência é uma só, mas a forma pode variar. E, buscando isso, nós vamos... Buscando entender isso, é que nós vamos poder estudar melhor o Evangelho, inclusive essa questão de quando Jesus vai voltar. Porque lá está claro que Jesus vai voltar. Jesus anunciou que voltaria. Agora, não está dizendo ali
que Jesus vai voltar novamente nascendo numa manjedoura. Novamente nascendo como uma criança. Existe uma figura de linguagem. Vai voltar na glória. Né? E que glória seria essa? Hoje, com os ensinamentos que o Espiritismo nos trouxe, nós podemos perceber esta glória num sentido espiritual, num sentido mais nobre e essencial, não uma visão pura e simples. Porque imaginemos, Jesus vai voltar do céu numa aparição grandiosa aonde? Na cidade do Rio de Janeiro? Na Alemanha? Na África? Nos Estados Unidos? Ou Jesus estará voltando em espírito para todos, universalmente? Não, qual destas versões iria condizer mais com o Jesus que nós conhecemos? Em Mateus capítulo 25, está dizendo: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de Deus, no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará as pessoas. Colocará os justos à sua direita e os outros à sua esquerda. Dirá em seguida os que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. E esses irão para o suplício eterno e os outros para a vida eterna. É um trecho forte e que não condiz muito com a vida de Jesus. Jesus não amaldiçoou ninguém. Jesus viveu pregando e atuando no amor. Por que será que a promessa dele viria como uma promessa de separação, de maldição, de castigo eterno? Ora, essa expressão, ela liga a volta de Jesus a um momento extremo, que seria o final dos tempos, o final do mundo. Assim como está escrito que haveria sinais da sua volta: guerras, violência de filhos contra pais, fenômenos. Ora, se nós fôssemos tomar esses sinais ao pé da letra, então a volta de Jesus já teria acontecido inúmeras e inúmeras vezes há muito tempo. Porque nós não lembramos de um momento em que o planeta Terra, o mundo, vivenciou uma era de paz. Sempre há guerras, infelizmente. Tivemos 2 grandes guerras mundiais e tivemos outras inúmeras guerras também grandes. E continuamos tendo até hoje. Nós temos nações se digladiando, nações invadindo outras, em busca de tesouros ainda, como no passado. Então, as guerras não são tanto assim um sinal do final dos tempos. Violência de filhos contra pais e violências entre famílias sempre existiram. Mas nós podemos entender que estes sinais, Jesus, conhecedor de todos nós desde aquela época, seriam sinais, sim, de como as coisas iriam se desenrolar. Porque se nós formos pensar e estudar a história, nós veremos que a guerra, por si só, ela é uma tragédia. Ela é uma coisa insana, violência de um ser contra um ser igual. Mas até para isso, a humanidade busca crescer.
Então, se no início uma guerra não tinha regra nenhuma, com os tempos foram tentando se criar guerras, vamos dizer assim, humanitárias, onde determinadas ações seriam proibidas mesmo em uma guerra. O que não quer dizer que seria para aprovar a guerra. Não, isso é uma demonstração de que a humanidade ela vem tentando, mesmo que muito lentamente, melhorar todas as questões, até o ponto em que não haverá mais guerras, que é o objetivo principal. Mas a questão da violência, ela acontece dentro das famílias, entre vizinhos, nas ruas, entre países. Esses sinais, eles podem ser estudados para a gente entender o porquê destas questões. O que está faltando para a humanidade? Porque se antes as pessoas andavam quilômetros e quilômetros em grupos, a pé ou a cavalo, para se encontrarem, se matarem, hoje ainda acontece isso, mas a tecnologia permite também que com um botão uma bomba exploda a quilômetros e quilômetros. Porque a tecnologia avançou, a inteligência da humanidade avançou. Está faltando avançar algo que permita que toda essa tecnologia, que toda essa inteligência não seja tão usada para fins negativos. E esta volta de Jesus, ela vem a ser o complemento disto. Quando Jesus vai voltar? Quando nós estivermos preparados. Porque a doutrina espírita nos ensina que este momento de separação, este momento é real, esta separação vai acontecer. Mas não daquela forma literal que está ali, colocando algumas pessoas condenadas para o fogo eterno e outras pessoas salvas para a felicidade eterna, infinita. Não seria nem fácil da gente tentar entender esta teoria. Porque, como foi colocado, que os justos herdarão a terra. Olha só, os justos herdarão a terra. Mas é também colocado que aqueles que não forem salvos serão condenados eternamente. Imaginemos, então, uma pessoa que viveu uma vida plenamente de paz, seguidor do Evangelho, não só seguidor, atuante no Evangelho, que conseguiu levar uma vida sem fazer mal a ninguém, criando seus filhos com muito amor, cuidando de todos, vendo o próximo como a si mesmo, buscando ajudar a todos. E esta pessoa, ao final da sua vida, ela, quando chegar esse julgamento que está escrito, que seria o final dos tempos, esta pessoa vai ser alçada a um mundo de felicidade para sempre. Agora vamos ver, você que é mãe, você que é pai, mesmo tendo completado a existência e chegado ao final dos tempos, você foi aprovado nesse vestibular da vida. E você vai poder ir para esta situação de felicidade eterna. Mas o teu filho, infelizmente, não conseguiu acompanhar, não conseguiu aprender as lições que lhe foram dadas e seguiu para uma vida de crimes. Não vamos dizer de crimes, mas não seguiu a vida conforme está escrito. Para uma pessoa de bem, respeitando o próximo, amando ao próximo, estaria categorizado como aqueles que estarão separados para o fogo eterno. Que vida infinita de felicidade
que um pai ou uma mãe pode ter, sabendo que o seu filho está vivendo uma vida infinita no fogo do inferno? Eu não consigo imaginar isso. E a doutrina espírita nos mostra que não é assim. Deus nos oferece as oportunidades. E Jesus veio para nos ensinar isso. Primeiramente, veio em carne e osso, para que nós pudéssemos ter esta lição. E quando ele voltar, que é este momento que vai acontecer sim essa separação, mas não é a separação literal como está ali. A doutrina espírita nos esclarece que a Terra, assim como qualquer planeta, ela segue uma evolução, que é resultante da evolução dos seus habitantes. Que quando os seus habitantes chegarem a um patamar de evolução, principalmente moral, as tragédias não terão mais vez. As guerras não acontecerão. Diminuirão no momento para depois se extinguirem. O planeta viverá um momento de mais paz do que de guerras, de mais amor do que de ódio. As pessoas serão mais felizes. Mas haverá sim uma separação, porque aquelas pessoas, aqueles espíritos, porque nós todos somos espíritos, que não conseguirem, que não quiserem viver assim, elas receberão uma oportunidade diferente. Elas serão separadas e terá um outro local para elas viverem, mais condizente com aquela situação. E melhor ainda, porque a providência divina é perfeita. Essas pessoas irão para um outro local mais atrasado e irão ajudar na evolução intelectual deste local, enquanto trabalham em si a evolução moral. Por isso, esta questão da separação que está lá. Então, nós vamos ver que, não o sentido literal, mas a essência está correta. Haverá, sim, um julgamento, mas não um julgamento para a condenação. É apenas o reflexo, esse julgamento é o reflexo das nossas próprias ações. E quando isso vai ser? Ora, Marcos, capítulo 13. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. É interessante porque, segundo o que a doutrina espírita nos ensina, não há um destino escrito, como muita gente acredita. Nós fazemos o nosso destino. Existem, sim, coisas que estão para acontecer como reflexo do que nós já fizemos. Lei de ação e reação, pura e simples. Então, se este final dos tempos significa uma diferença, uma mudança planetária, e se esta mudança depende do comportamento das pessoas, então ela chegará quando as pessoas mudarem o comportamento. E este momento, ele já chegou, nós já estamos neste momento. É um momento chamado de transição, porque a natureza também não dá saltos. Nós não deixamos de ser uma determinada situação, estar numa determinada situação para em seguida estar em outra. Existe uma transição e nós já estamos nesta transição, quando o nosso planeta vai deixar de ser um planeta de provas e expiações, ou seja, expiações, onde nós estamos resgatando os nossos débitos para melhorar, e provas, onde nós estamos passando por determinadas dificuldades para ver se nós realmente aprendemos o que nós precisamos. Então, é um mundo ainda de dificuldade, de dor e de sofrimento. Não apenas disso, mas é sim. Porém, com a transição, passo a passo, nós passaremos a estar no mundo em regeneração, onde o mal, pouco a pouco, vai suplantar o bem. E as pessoas que não querem isso, as pessoas que estão agarradas no próprio orgulho, na própria vaidade, elas não conseguindo acompanhar esta evolução,
elas vão ter a oportunidade de vivenciar toda a sua vida em outro local, até que também cheguem a esse estágio. Não é uma condenação eterna, não é um inferno, porém, figuradamente, pode até ser. Por quê? Se nós formos colocados numa situação que nós não queremos, mas que não tem jeito, porque nós que criamos, para nós vai ser um sofrimento. Mal comparando, quando a criança age de forma indevida, ela recebe um corretivo. Então, se ela não estudou a lição, ela não vai poder sair para brincar. Se ela se comportou mal, ela não vai ser permitido no sábado ir ao cinema. Naquele momento, para aquela criança, isso é um sofrimento. Mas ela não está condenada pelos pais que a amam, assim como Deus não nos condena, porque nos ama. Mas o deixar de ir ao cinema ou outros tipos de corrigenda acontecerão. E nesse caso da transição, nesse caso da volta de Jesus, deste chamado final dos tempos, basicamente é isso. Aqueles espíritos que continuam se comprazendo no mal, que não querem ou não conseguiram ainda perceber que só o amor pode trazer realmente o bem-estar, eles vão ter que ir para este outro lugar, enquanto a Terra, a maior parte das pessoas que está querendo viver uma fase de mais amor, vai seguir em frente. Mal comparando, é como na escola, quando uma turma de 40 alunos estuda, desses 40, 30 conseguem aprender a lição e, ao final do ano, eles seguem para uma outra série. E aqueles outros 10 que não aprenderam a lição, eles vão ser colocados em outra turma. E nesta outra turma, olha que interessante, eles vão estar junto de outras crianças que não sabem de nada daquela série, e esses 10 que estão sendo colocados juntos, eles já sabem alguma coisa, eles não aprenderam tudo, mas alguma coisa eles já aprenderam. Então, eles, nesta turma, poderão até ajudar aqueles outros, enquanto se preparam para poder depois continuar avançando. E assim acontece. É uma coisa maravilhosa como que Deus não deixa de nos oferecer as oportunidades. Agora nós podemos entender o ranger de dentes, o pranto que Jesus falou. Aqueles que não aprenderam a lei maior, que é a lei do amor, irão sofrer com isso. Não por castigo, mas por serem obrigados por si mesmos a estar numa situação que eles não gostariam. Mas sempre com a providência divina operando para que as oportunidades de redenção continuem acontecendo, para que não falte a ninguém essa oportunidade de aprender, de reaprender, até que realmente siga no melhor caminho, que é o caminho que Jesus nos trouxe e nos falou tantas vezes, que é alcançar o reino de Deus. Aquele reino de Deus que não é uma terra distante, mas que é um estado de espírito, de paz, de harmonia consigo mesmo, com o próximo, com a natureza, com o planeta. Quando Jesus vai voltar? Agora vem uma outra pergunta para a gente refletir. Voltar da onde? Jesus se foi? Se foi para onde? Quantas e quantas vezes, naqueles momentos mais difíceis, nós não paramos, fechamos os olhos e rogamos: Jesus, dá-me forças. Se nós fazemos isto, é porque nós sabemos que Ele está nos ouvindo. E se Ele está nos ouvindo, Ele não se foi, Ele continua. Quando Jesus, lá atrás, disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Ele não disse apenas para aquelas pessoas que estavam lá. Foi uma mensagem que ele deixou para
todos nós até hoje. Ah, mas isso é uma interpretação. Isto você está pegando aí um sentido e achando que quer dizer para nós. Pode ser, até pode. Mas e se nós pegarmos uma outra coisa que Jesus falou? Quando ele disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ali ele está sendo mais assertivo. Ali ele está dizendo que quando nós nos reunimos em nome dele, ele estará conosco. Então significa que Jesus não se foi totalmente, que ele continua conosco, que esta volta dele pode ser até uma coisa diferente, no sentido de uma presença maior que nós possamos perceber, porém ele continua conosco. Ele não precisa voltar. Nós é que precisamos estar mais com ele. A respeito disso, em uma entrevista, o nosso querido trabalhador da seara espírita, Divaldo Franco, médium, orador e principalmente trabalhador, ele foi perguntado sobre se Cristo já teria voltado. E ele respondeu assim: nós acreditamos que a promessa do Consolador, que está em João, que está escrita em João, foi personificada pela volta dos Espíritos, a partir daquela avalanche de mensagens que vieram constituir o que é hoje o Espiritismo. Aí ele está falando do Consolador. A volta do Cristo não é o Jesus corporificado retornando. Trata-se do seu pensamento, que volta mediante as lições do bem, da solidariedade, construindo um mundo melhor. Desse modo, eu acredito sim que o mundo já viu que o Cristo já voltou. E, pegando um outro trecho do Evangelho, quando Jesus fala, porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Então, responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente e fomos te visitar? Preso e fomos te ver? E Jesus respondeu: em verdade vos digo que todas as vezes que isto fizestes com um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então, Jesus está dizendo, Jesus foi bem claro de que ele estaria em nós. Ele estaria representado por cada um de nós e por cada um daqueles que se colocam em nosso caminho. Quando nós vemos uma criança maltrapilha com fome, é Jesus que está pedindo de comer. Quando nós vemos alguém doente, é Jesus que está necessitando de auxílio. Quando existe alguém na cadeia, é a presença de Jesus que receberá a visita também, porque foi assim que ele disse. Porque o seu coração está abraçando a todos nós. Porque o amor que ele tem é por cada um destes pequeninos que somos nós. Então, a presença dele, o retorno dele,
Pode ser naquele momento em que alguém bate à nossa porta pedindo um prato de comida. Pode ser nos momentos de pandemia, quando somos convidados, quando somos convocados a seguir procedimentos de segurança e de respeito a si mesmo, à família e ao próximo. Quando, nos momentos de dificuldade maior da sociedade, somos convidados a atuar, mesmo que indiretamente, auxiliando, porque em todas as situações de guerras ou de pandemias, a fome aumenta, as economias caem e mais pessoas necessitam de ajuda. Então, nós podemos ver esses momentos também como oportunidades. Oportunidades que são abertas a nós para vermos a volta de Jesus no próximo. E se eu estou seguindo à risca as orientações das autoridades de saúde, que pedem para que não nos desloquemos a não ser que seja necessário, que não saiamos todos às ruas, às festas, mas se há pessoas que podem, com todos os controles, continuar nas atividades de caridade, de levar um pão, nos hospitais, no voluntariado, que nós possamos ser participantes desta onda, participantes desta rede de proteção a Jesus, na presença daqueles que têm fome, daqueles que estão nos hospitais. Existem instituições seríssimas que cuidam muito bem de cada doação que é recebida e que atende ao próximo. Nós conhecemos em Niterói a Casa Maria de Magdala, que atende aos soropositivos da AIDS e precisa de doações. Em São Paulo tem o Hospital do Amor, antigamente conhecido como o Hospital do Câncer de Barretos, que atende também a todos e precisa de ajuda. São 2 exemplos apenas. Temos equipes que estão indo às ruas, de pessoas que a gente conhece, que estão lá colocando a proteção, a máscara, usando o álcool, colocando luvas, mas não estão deixando que pessoas morram de fome nas ruas. E se nós não podemos, porque também não é para todo mundo ir se aglomerar, mas nós podemos ajudar a essas pessoas que estão fazendo isso. Nós sabemos que hoje há uma desconfiança muito grande e é natural, porque, infelizmente, muitas pessoas se aproveitam desses momentos de necessidade para fins não muito bons, para se aproveitar da fé alheia. Mas nós podemos buscar a confiança das pessoas ou das instituições que nós sabemos que são sérias e, na medida do possível, dar um pouco do que temos para que esta rede de solidariedade aumente, para que menos pessoas tenham fome, para que mais pessoas possam ser atendidas nessas instituições, hospitais, asilos, todo tipo de ajuda de todas as instituições. Buscar conhecer, sim, vou procurar conhecer, vou ver o site, conversar com pessoas que possam ser atendidas. Realmente é uma instituição séria que está lidando de forma responsável com todos os recursos que recebe e está levando um auxílio a quem não tem como pagar. E neste momento, estaremos respondendo ao que Jesus nos convidou, dando algo a alguém, a um daqueles pequeninos, e ele vai dizer, é a mim que estás fazendo.
quando nós conseguimos ver Jesus em cada alma que é colocada em nosso caminho. Nós estaremos vendo a volta de Jesus na sua essência maior, em espírito de amor junto a todos nós. E Alta de Souza, em algumas palavras que ela colocou como título Cenáculo Divino, vem nos dizer: na subida cristã, procura o asilo que o coração cansado te oferece. Lá dentro a fé sublime refloresce, aureolada de júbilo tranquilo. Para atender ao Mestre, para ouvi-lo, acende fervoroso a luz da prece, e que teu sonho em lágrimas se expresse no mais santo e mais íntimo sigilo. Verte a agonia amarga do teu peito nas dadivosas mãos do amigo eleito, e alça o dorido olhar de peregrino. E eis que Jesus, na bênção que te acalma, surgirá redivivo na tua alma, convertida em cenáculo divino. Jesus, nós que estamos aqui, Senhor, nos reunindo sempre em teu nome, te agradecendo por tudo. Aqui mais uma vez agradecemos, Senhor. Agradecemos pela vida, agradecemos pelo teu amparo e te rogamos, Senhor, que continue olhando por nós, que continue olhando por toda esta terra, Senhor. Que continue sendo para nós o caminho da verdade e da vida. Sê conosco, Mestre, hoje e para todos sempre. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Muita paz a todos e que Jesus esteja sempre junto a todos nós e que nós possamos estar junto a Ele da mesma forma.